Bom dia, paz pessoal. Hoje vamos adiantar um pouquinho a live, né? E eu acordei com uma canção na minha mente, eu não sei ela inteira, mas assim ela fala: é que eu não desisto de você, meu filho. E como é bom saber que o Senhor não desiste de nós, né? Mesmo nós sendo pecadores, o Senhor não desiste de nós. Então, nós vamos começar essa manhã que você renova essa mentalidade, né? O Senhor não desiste de mim, mesmo às vezes a gente dando todos os motivos para Ele desistir. Vamos ler Romanos. Hoje nós estamos no capítulo 5 de Romanos. Vamos ler. A garganta tá ruim, gente. Vocês me perdoem, mas não tem como não tossir. Vamos lá, Romanos capítulo 5. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Isso é muito real, né? Só que a gente nunca quer estar em tribulação, mas é a tribulação que vai ensinar a gente, né? Essa paciência esticada para produzir, né? Em nós uma experiência. E quando a gente tem uma experiência, a gente vai ter uma esperança. Só quem já tem experiência com Deus sabe dessa esperança, né? Pode estar tudo caindo lá, não, mas o meu Redentor se levantará ao meu favor. Vamos lá, versículo 4 agora de Romanos 5. Versículo 5 do Romanos 5. Eu amo esse versículo. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Então, ninguém é bonzinho. Ninguém ama de nós mesmos. Nós somos pecadores, né? Nós nascemos assim. A palavra do Senhor diz que nós fomos concebidos em pecados, mas o amor de Deus está derramado, né, nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ele que vai irrigando o nosso coração. Agora, versículo 6 de Romanos 5. Porque Cristo, estando nós... Desculpa. Estando nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, a prova do amor de Deus. Esse é outro versículo que você tem que circular aí na sua Bíblia. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não era bonzinho, a gente não era bonzinho, a gente não amava a Deus, muito pelo contrário, Ele nos amou primeiro. E Cristo morreu por nós, sem nós falarmos que queríamos Ele, sem nós darmos nenhuma prova, nenhuma obra. Então, versículo 9 vai dizer: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Todo o primeiro passo não é nosso, é do Senhor. Ele nos amou primeiro. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Ele, pelo seu sangue, está proporcionando reconciliação. Deus quer se reconciliar com você, comigo. E ela vai dizer assim, pelo qual agora alcançamos essa reconciliação, né? De voltarmos a Deus, de voltarmos ao estado que Ele planejou, os planos do Senhor. Então, reconcilie, né? Que nós possamos ver uma vida de reconciliação. E o pastor diz também que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, não há pecador que não possa ser reconciliado com Deus. Né? Isso é incrível, né? Um Deus santo, puro, perfeito, que quis se reconciliar, quis estar conosco. Isso é poderoso. Isso tem que nos tocar. Se não nos toca, eu não sei, né? Vamos continuar. Romanos 12, capítulo 5, versículo 12. Por um homem vieram o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça, que superabundou ao pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre eles. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Tá dizendo assim, onde alguém errou um pouco, ou errou 2, 3, 10 vezes. Ele tá falando onde abundou, teve muito pecado. Ele tá dizendo assim, né? Por causa da desobediência de Adão, né? O pecado entrou no mundo e por causa disso todos pecaram, todos se tornaram pecadores. Agora o novo Adão, chamado Jesus Cristo, quando ele justificou, a graça dele muito mais vai superabundar, porque é um ato de justiça. Então, por um entrou a morte, mas por um entrou a vida, essa vida eterna. Então, gente, eu sou prova disso. Quando eu tive consciência, né, que a nossa conversão é progressiva, mas chegou um momento da minha vida que eu tinha tantos pecados, tantas fortalezas na minha mente, tanto realmente o pecado tinha abundado, sabe? Algumas prisões que a gente vive. E aí você fica desesperado, porque o pecado gera morte, uma angústia, um desespero. Mas eu tenho uma palavra para você, onde tem muito, abundou. A graça é poderosa, a graça de Jesus, esse favor imerecido, esse amor que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, superabundou. Então, que nós possamos viver esse tempo de reconciliação com Deus, se reconcilie com Deus. E às vezes você precisa reconciliar estando mesmo dentro da casa de Deus. O tempo vai passando e os cuidados da vida vão sufocando a gente. Tem hora, não, eu preciso me reconciliar, eu preciso viver essa comunhão com Ele, né? E se nós nos arrependemos,
Ele perdoa os nossos pecados. Vamos orar. Abba, nós te damos graça nessa manhã. Está começando mais uma semana de trabalho, nós te damos graça. Mas quando nós olhamos para a sua palavra, nós vemos o quanto o Senhor nos amou. A prova do seu amor por nós. O Senhor nos amou, nós sendo ainda pecadores. Não há nada que nós façamos, que nós possamos fazer para que o Senhor nos ame. O Senhor já nos ama. E, Senhor, por mais que às vezes, Senhor, a gente está num cenário onde o pecado abundou, onde infelizmente nós caímos, onde superou muitos nossos pecados. Eu sei que a sua graça, ela pode superabundar. Nós descansamos, Senhor, à sombra da sua palavra. Eu não quero viver, Senhor, as acusações que o diabo está dizendo a meu respeito, ou que alguém está dizendo a meu respeito. Que eu não sirvo, que eu não mereço viver. Senhor, eu fico com a sua palavra, que apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar de ter abundado o pecado em mim, a sua graça, o seu amor, o seu favor por mim é superior e superabundará. Senhor, se uma grande onda de pecado entrou na minha vida, eu sei que o seu tsunami de amor, de graça, pode superabundar e levar toda a sujeira e levar toda a morte para bem longe. Senhor, nessa manhã nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós queremos viver esse estado de graça, de reconciliação que só o Senhor pode. Porque essa é a sua palavra, o resto é as mentiras que o diabo quer nos contar. Em ti nós podemos sim viver essa vida abundante, essa vida eterna. Nós te damos graça nesse dia, renova a nossa mente nessa palavra. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que minha alma está dizendo, importa a palavra, Senhor, que está vindo ao nosso espírito, e nós desejamos guardá-la para não pecar contra ti. Nós te amamos, obrigada. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, Dri. Então, a gente guarda essa palavra, né? Eu sei, eu não estou dizendo que nós não tenhamos que nos arrepender, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que onde abundou o pecado, a graça pode superabundar. E o diabo sempre vai estar em derredor, acusando, porque ele é acusador e ele é pai da mentira, ele é mentiroso, dizendo que não é para você, que não tem mais jeito, que você está caído, que não, onde abundou o pecado, ainda, porque nós temos essa palavra e nós podemos nos esconder na palavra de Deus. A graça superabundou. E isso nos leva a um estado assim de gratidão, de olhar para o céu e falar: o que darei ao Senhor? O que eu posso dizer? Eu só quero guardar essa palavra e viver. E que todas as outras vozes se calem. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Que tudo vá bem. Amanhã nós estamos de volta às 6h15. Né? Hoje eu só precisei adiantar. Mas Deus sabe os seus planos. Deus abençoe.